Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Ouça agora a boa e preciosa palavra de Deus com o pastor Sandro Diniz, da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. O nome da reunião de hoje, anote, tem por título A Força da Oração. É o nome da reunião de hoje. Você que tem um bloquinho, um caderninho, um papel, anote. A Força da Oração. Deus tudo pode fazer. Amém? E eu recebo esse crer dentro de você, essa confiança. Deus tudo pode fazer. Abençoado, tudo pode mudar pela força da oração. Tudo pode mudar na sua família, nas suas finanças, aí dentro de você, no seu coração, na sua saúde. E eu recebo o poder da cura acontecendo no teu corpo. Portas se abrindo para você. Receba os teus olhos, os olhos da fé, ativados para a palavra de hoje. Confie que Deus pode tornar diferente e para melhor as coisas em sua vida, e que você vai tomar posse de muitas vitórias em sua vida. Hoje nós vamos tratar sobre esse assunto. Hoje nós vamos falar sobre a força da oração, do poder que a oração tem, sem a qual a gente não tem sucesso, não tem livramento, você não tem paz no coração, você não tem comunhão com Deus. Se nós não oramos, nós não temos comunhão com Deus. Não tem como eu ter comunhão com Deus se eu sou uma pessoa que eu não oro. Nós temos que ser um povo de oração. Outra coisa, o conhecimento, ter o conhecimento, não substitui a oração. Isso é um ponto muito importante. Você que congrega, você que ouve as mensagens, você que lê a Bíblia em casa. Ah, pastor, eu sou uma pessoa que leio muito a Bíblia em casa, então não preciso nem de orar. Uma coisa não substitui a outra. O conhecimento faz bem. Você que busca, é muito importante você ter o conhecimento, estar meditando na palavra de Deus. Mas esse conhecimento não substitui a oração, a comunhão com Deus. Como também a oração não substitui a busca pelo conhecimento. Ah, eu sou uma pessoa, pastor, que oro muito, viu? Oro demais, muito mesmo. Então, eu entendo, eu percebo que eu não preciso congregar, não preciso nem ler a Bíblia, porque eu já oro muito, oro em casa. Meu Deus do céu, eu sou uma mulher de oração, um homem de muita oração, pastor. Então, eu nem preciso de buscar o conhecimento, não preciso nem de ler a Bíblia, está errado. Está errado esse seu pensar. Uma coisa não substitui a outra. Conhecimento e oração. Oração e conhecimento. As duas coisas têm que caminhar juntas. O conhecimento tem o seu privilégio, mas a oração também. Um outro detalhe muito importante. Não existe aposentadoria no reino de Deus. Pastor, com qual idade seria o dia final para mim como cristão, o dia final para mim como servo de Deus, de eu me aposentar, sabe, de orar, de estar vindo aqui na igreja, porque eu já estou com uma certa idade, sabe, qual vai ser o dia final, que eu não vou precisar mais vir aqui,
não vou precisar mais estar lendo a Bíblia, não vou precisar mais estar orando, não vou estar precisando mais fazer nada com relação à vida cristã. Abençoado, esse dia não existe. Falar com Deus, adorar a Deus, buscar o saber, o alimento para o seu espírito, semear para colher, enquanto durar a nossa vida, enquanto durar esse planeta Terra, isso é para sempre. Não existe aposentadoria no reino de Deus. E eu vou provar isso com Bíblia, porque conversando com algumas pessoas, eu percebo isso, principalmente pessoas que já têm uma certa idade, na medida que a gente vai falando, olha, persevera, confia, pede ajuda a Deus por tua cura, por tua família nesse momento difícil, a gente percebe, ou no começo, ou no meio, ou no final da conversa, a pessoa dizendo assim, mas eu já estou com uma certa idade, né? Não dá mais para eu fazer isso, não dá mais para eu fazer aquilo, não dá mais para eu congregar, não dá mais para eu estar falando tanto assim com Deus, nem lendo a Bíblia. E até então, né, por causa da idade, não precisa. Como assim não precisa? Todos nós precisamos de Deus. Não existe aposentadoria como cristão, como servo de Deus. Tem uma passagem na Bíblia, eu peço que por favor coloque aqui no telão para remir o tempo, Gênesis capítulo 8, verso 22, que diz assim, enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa. A tua oração, a tua comunhão, a tua busca pelo alimento, é uma coisa que você tem que estar sempre semeando, para você estar sempre o quê? Colhendo, como também o seu dizimar, o seu ofertar. Não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, enquanto durar a terra, abençoado. Nós estamos aqui servindo a quem? A Deus. E eu recebo muitos corações abertos para conversar com Deus, para orar, para congregar, corações abertos para o semear nessa graça. Você que me acompanha aí do outro lado, eu recebo o seu coração generoso no reino de Deus, aberto para semear dízimos e ofertas na graça de Deus. E nunca devemos pensar em nos aposentar no serviço que devemos ter ao nosso Deus. Para o nosso conhecimento e prática, vejamos na Bíblia exemplo de pessoas bem idosas servindo a Deus. Coloca aqui no telão para a gente remir o tempo. E você também pode abrir a sua Bíblia em Lucas. Abra a sua Bíblia em Lucas, capítulo 2, verso 36. Aqui a Bíblia nos mostra pessoas bem idosas servindo ao Senhor. Às vezes a pessoa pensa que com a idade já é o fim da vida dela cristã, da vida dela de servo. Que ela não precisa ter aquele contato com Deus, aquela comunhão com Deus quando ela tinha, quando era mais nova ou mais novo. E isso não existe. E olha o que diz aqui, com Bíblia, o livro histórico de Lucas, capítulo 2, verso 36. 2:36. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer, avançada em dias, que vivera com o seu marido 7 anos, desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejum e orações, porque antes da cruz havia o jejum. E aqui fala que havia uma dedicação à oração. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Então essa mulher de 84 anos era dedicada a Deus, vivia uma vida de oração e a falar do menino, ou seja, acerca do Senhor Jesus. Então isso mostra que o tempo da velhice é um tempo de continuarmos ainda a vivermos para quem? Para Deus. Então toda pessoa que chegar para você e disser, você está velha, você está velho, o que você vai fazer na igreja, essa velha? Hein, seu velho? Fique em
casa velha. Isso não existe. Isso é um pensamento errado, está na sua cabeça. Enquanto nós tivermos vida, a nossa vida continua a servir a quem? A Deus. Enquanto Deus me der saúde, eu quero estar aqui pregando o reino de Deus para vocês. E o pensamento de servir a Deus também tem que estar no seu coração, mesmo com a chegada da velhice. Uma mulher de 84 anos, e aqui diz, era uma viúva. Eu poderia dizer, uma viúva alegre. Essa era uma viúva feliz. E que era viúva de 84 anos. Olha só, esta não deixava o templo. Ela não abandonava o congregar, por nenhuma circunstância, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. Ela estava sempre ali se dedicando a Deus, sempre servindo ao Senhor. Quando alguém chega à idade de se aposentar sobre a terra, tudo bem, existe esse tempo que a pessoa trabalha um determinado tempo e ela se aposenta sobre a terra. Mas com relação à sua vocação, à sua vida de servo, isso nunca deve mudar. Isso continua, isso permanece, mesmo com a chegada da velhice. Eu me faço entender? Uma outra evidência que confirma isso que eu estou falando, coloca aqui no telão para a gente remir o tempo, está no Salmo 37, verso 25. Davi falando dele, hein? E que serve para todos nós. Fui moço e já agora sou o quê? Velho. É isso que está escrito? Sim. Porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o quê? O pão. Olha só. A velhice chegou para Davi e ele continuou pontuando a sua vida de servo. Reconhecendo, olha, eu fui moço e agora sou velho, mas eu ainda continuo acreditando que o mesmo Deus que operou na minha vida, na minha mocidade, Ele continua sendo Deus forte para todo sempre. Para todo sempre. Ele não desampara a gente nem na velhice, porque agora eu sou velho, mas eu acredito muito que a força dele é comigo. É uma mensagem que serve muito para nós que estamos aqui e para os milhares que estão me ouvindo. Pessoas que querem servir a Deus e que são bombardeadas pelos seus familiares dentro de casa. Para onde você vai, velho? Hein, velha? Vai, senta aqui, ó. Essa é a tua cadeira aqui, ó. Só dá trabalho esse velho. Falou que quer ir para a igreja. Velho não tem que ir para a igreja mais. Velho tem que ficar sentado. Não, mas eu quero adorar a Deus, louvar a Deus, me leva lá. Velho tem que ficar aí. Velho não tem direito mais a nada não. Vamos. Vamos, que eu já estou sem paciência. Um dia a velhice vai chegar para você, viu, ô bonitona? Bonitão. Já está chegando, né? Você vai querer ser amado, respeitado, você vai querer atenção, você vai querer que alguém desloque você, acompanhe você até um determinado lugar e ouvir palavras assim, vai doer, hein? A gente só colhe aquilo que a gente planta. Se você está plantando amor, você vai colher amor. Se você está semeando paciência, você vai colher também. Pensa aí, hein? Você está cuidando dos seus pais, você vai colher também esse benefício na sua vida. Você vai ter filhos que vai cuidar de você, vai te amar e vai te respeitar também, em um nome de Jesus. Ainda aqui no livro dos Salmos, coloca aqui no telão em um nome de Jesus, o Salmo 92, verso 13. Olha só. Salmo 92, verso 13. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda o quê? Frutos. Então quer dizer, pastor, que na idade que eu estou, eu ainda sirvo para servir a Deus? Sim. E a Bíblia diz que você ainda vai dar muitos frutos para o Senhor na sua velhice. Na velhice darão ainda frutos,
serão cheias de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Eu recebo você tendo longevidade, para você proclamar a justiça de Deus por onde quer que você ande. Olha, Ele tem sido comigo e será contigo também. Amém? Aqui diz que nós seremos pessoas fortes e cheios de vida, servindo a quem? A Deus. É promessa, hein? Na velhice, você tendo saúde, longevidade dada por Deus para servir ao seu Senhor. Tem um salmo muito conhecido, que as pessoas chamam o Salmo do Idoso. É o Salmo 71. Olha o que diz o Salmo 71. Mais precisamente no verso 8 e 9. Acompanhem comigo aqui no telão para remir o tempo. Olha só. Salmo 71, verso 8 e verso 9. Aqui nós temos a oração do salmista, que deve ser a nossa também, na medida que envelhecemos. Olha só. Os meus lábios estão cheios do teu louvor e da tua glória continuamente. Não me rejeites na minha o quê? Velhice. Quando me faltarem o quê? As forças. Não me desampares. Agora veja o que diz também o verso 17 e 18, do mesmo capítulo do Salmo 71. Tu me tens ensinado, ó Deus, desde a minha o quê? Mocidade. E até agora tenho anunciado as tuas o quê? Maravilhas. Não me desampares, pois, ó Deus, até a minha o quê? Velhice e as cãs. Até que eu tenha declarado à presente geração a tua força e às vindouras o teu poder. Amém, abençoados? Então aqui está uma oração, uma declaração do salmista de ter força e condições na medida que vai envelhecendo, forças dadas por Deus para continuar servindo a quem? Ao Senhor, ao nosso Criador. Olha o que o apóstolo Paulo diz ao pastor Tito, no capítulo 2, verso 2. Abra sua Bíblia em Tito, capítulo 2, verso 2. E você pode acompanhar aqui no telão, como também na sua Bíblia, diz assim, ó, a carta de Paulo a Tito, capítulo 2, verso 2. Olha só. Quanto aos homens idosos, que sejam o quê? Temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios aonde? Na fé. Então, mesmo chegando à velhice, você deve continuar nessas práticas. Amém? Temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé. Quando chegar à velhice, você deve deixar de amar, se vingar, se tornar uma pessoa cheia de ódio, raiva. Não, e aqui fala, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam o quê? Sérias em seu proceder, não caluniadoras. É complicado isso, né? A pessoa que quer ser cristã, caluniando outras pessoas. Como pode? A pessoa quer servir a Deus, quer ser uma cristã, um cristão, mas caluniando as pessoas. Essa pessoa não entendeu nada da palavra de Deus, ela não entendeu nada, ela não recebeu nada da graça de Deus em sua vida. Simples assim. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, envolvidas com mentiras, calúnias, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem. Imaginou uma mulher refém dos vícios, uma mulher manguaça, né? Que está sempre ali na cachaça? Então, aqui fala que ela deve ter o domínio próprio diante dessa situação, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem aos maridos e aos seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido,
para que a palavra de Deus não seja o quê? Difamada. Uma outra evidência muito importante está também na segunda carta de Paulo a Timóteo. Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo ao pastor Timóteo, capítulo 1, verso 3. 1:3. E a segunda carta de Paulo ao pastor Timóteo, capítulo 1, verso 3, diz assim: Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas o quê? Orações, noite e dia. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te. Paulo aqui falando para Timóteo, para que eu transborde alegria, pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó o quê? Lóide, e em tua mãe. Então aqui Paulo reconhece que havia na avó de Timóteo e na mãe duas pessoas o quê? De fé constante, mesmo com a idade, mesmo com a chegada da velhice, havia essa fé. A mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo que também em ti. Então fica afirmado pela palavra de Deus, por essas evidências, que um cristão não deve nunca se aposentar do seu serviço no Senhor. Um outro exemplo a se pensar, e você vai lembrar disso muito bem, Daniel, ele tinha uma vida de muita oração. Ele era um homem firmado na palavra e na oração. Então, as duas coisas têm que caminhar o quê? Juntas. O fato de você buscar o conhecimento e meditar muito na Bíblia, pastor, eu leio muito a Bíblia, isso não substitui a oração. E nem tampouco ser uma pessoa de muita oração e não meditar, não substitui a outra parte. Nós temos que viver as duas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Veja o que o apóstolo da graça fala acerca da força, acerca do poder que tem a oração, em Filipenses capítulo 4, a partir do verso 6. Abra sua Bíblia em Filipenses 4, 6. Há pessoas que se esquecem de falar com Deus, e essas pessoas precisam retomar a sua comunhão com o Senhor. Tem pessoas que passam o dia todo falando com tanta gente no celular, mas muito pouco fala com Deus. E eu recebo isso mudando na sua vida. Abençoado, você que está me ouvindo aí do outro lado, ou você que está aqui, pastor, isso acontece comigo. Eu falo com tanta gente no celular, no WhatsApp, o dia inteiro, pastor. Quando eu me dou conta, já é de noite. Eu não ouvi mensagem, não meditei nada, não falei nada com Deus. Não pode ser assim. E assim diz o Evangelho em Filipenses 4, 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. O começo do verso fala para a gente não andar ansioso. A gente só anda ansioso quando a gente não ora. Quando a gente não tem comunhão com Deus. Quando você não ora, você anda numa ansiedade tremenda para que aquilo aconteça, para que aquilo se resolva, para que aquilo venha. Mas se tu é um homem de oração, mulher de oração, você fica tranquilo. Porque há um crer dentro de você, uma certeza que aquilo vai se firmar, que aquilo vai vir em existência. Toda pessoa que não tem comunhão com Deus, ela anda ansiosa. Ela anda em aflição, em angústia. Uma dor no estômago que parece que não vai ter fim. Por causa de uma conta, por causa de um problema, fora de casa ou dentro de casa. Mas quando a pessoa é de oração, há uma tranquilidade nela, que vai haver provisão naquele dia, que vai haver serviço angelical, há uma paz, a paz que excede todo entendimento.
A Bíblia diz aqui, e a gente vai confirmar isso, que todo aquele que conversa com Deus, que tem comunhão com Deus, a paz toma de conta do coração da pessoa. Ela não anda com aquela ansiedade, ela não anda com aquela dor no peito, com aquela angústia. Ai meu Deus, ah meu Senhor, eu preciso que aconteça, eu preciso que dê certo. Meu Deus, me manda a resposta logo, que senão eu morro aqui, eu caio aqui agora. Ela não anda desse jeito, por conta da comunhão que ela tem com o Senhor. Olha o que ensina aqui, abençoado. Vamos continuar lendo. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações o quê? De graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, se você anda numa ansiedade tremenda, é porque você não está orando. É porque você não está em comunhão com Deus. Porque quem está orando, a paz de Deus toma conta desse coração. É simples assim. Se você está em desespero, está em nervosismo constante, é porque você não está orando. E não tem como eu ter comunhão com Deus se eu sou uma pessoa que não ora. Tem que orar, abençoado. O assunto de hoje é muito sério, é muito importante. Então Paulo ensina que as minhas petições têm que ser conhecidas diante de quem? De Deus. Aí de repente alguém do outro lado pode dizer assim: ah pastor, mas Deus já sabe o que está na minha cabeça. Sim, Ele sabe o que está na sua cabeça, mas mesmo assim Ele quer que você fale com Ele. Ele deseja. O ato de você orar é um ato de humildade, abençoado. Quando você chega para Deus em oração: Senhor, me ajuda, é um ato de humildade. Senhor, me cura. Senhor, transforma o meu ser, transforma o coração do meu filho, Senhor. Abre as portas de trabalho para ele, me liberta dos vícios, Senhor. Eu preciso muito que o Senhor me ajude nesse momento, meu Deus. É um ato de humildade. E Deus deseja que você torne as suas necessidades conhecidas diante dele, através do quê? Da oração. E isso quem está ensinando é o apóstolo da graça, Paulo, que quando a gente ora, as coisas fluem melhor, anda, você tem acesso, você tem vitórias. E esse entendimento não para por aqui, porque Paulo reconhece isso nas 14 epístolas, que é necessário o povo da graça ser um povo de oração. Um outro exemplo está na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 8. E Paulo aqui, ele vai ensinar para o pastor Timóteo a importância da oração. Olha só, primeira carta a Timóteo 2,8. O que ele vai falar aqui, ele está falando para um pastor, hein? Ensinando para um pastor essa importante evidência. 2:8. Primeira carta de Paulo a Timóteo, meus irmãos, anote aí. E já estamos perto do fim, porque eu quero que você tenha conhecimento e prática. Prática e conhecimento. É as duas coisas juntas. Não pode ser só uma coisa, só isso aqui está bom porque já substitui tudo. Não. Uma coisa não substitui a outra. A gente precisa tanto da oração, como do conhecimento como também da oração. E começa assim, a primeira carta de Paulo a Timóteo, 2:8. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Ou seja, sem raiva, sem ódio. Porque uma oração com ressentimento não tem resposta. Você que pede para outra pessoa se dar mal, meu Deus, faz justiça, que aquela pessoa morra. Eu quero ter a notícia ainda essa semana que perdeu o emprego, meu Senhor. Mostra que o Senhor é Deus na minha vida, Senhor. Mostra que aquela pessoa, meu Deus, ela perca até o casamento dela, perca o carro que o marido tem.
essa oração não vai ter resposta, porque é uma oração cheia de ressentimento, cheia de ódio. Olha, esse fulano, amiga, parente, está me causando tanta raiva, que eu estou pedindo a Deus que passe fome para pedir ajuda na minha porta. Sua oração não vai ser atendida, porque ela está cheia de quê? De raiva, de ódio. Você está desejando que uma pessoa sofra para que ela se humilhe diante de você. A sua oração está totalmente errada, abençoado. Você deve pedir transformação no coração dessa pessoa. Se essa pessoa te causa desgosto, se essa pessoa tem te decepcionado, se essa pessoa tem sido ingrata com você, pastor, eu ajudei tanto, mas tanto, pastor. E sabe qual foi a retribuição? Punhalada, pastor. Parece que eu ando com uma faca aqui nas costas. Tanta punhalada que eu já levei, pastor. Então eu estou desejando mesmo, pastor, que perca a casa. Faltam umas 20 parcelas do apartamento, que não dê nem para pagar mais. Só para eu ver assim, ó, na minha porta. Não, você deve pedir que esse coração seja transformado, meu Deus. Transforma esse coração ingrato, essa pessoa que eu tanto ajudei. Eu não quero andar com essa raiva. E até por você mesmo. Então, a sua oração deve ser sem ressentimento, para que as vitórias aconteçam, para que venha fluir as bênçãos. Amém? Tem pessoas que têm raiva de muita gente. Meu Deus do céu. Como pode? Como que uma pessoa quer ser cristão desse jeito? Cheio de raiva. Raiva de tanta gente. Misericórdia. Uma outra evidência importante acerca da força que tem a oração está na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 5,17. 5,17. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 5,17. Olha só o que diz aqui, acerca da oração. Orai sem cessar. É a palavra que nós estamos lendo aqui. Orai sem cessar. Aqui não diz orar uma vez por ano. Aqui não diz orar só quando estiver na igreja ou em casa. Não. Aqui diz orar sem cessar. Aí eu te faço uma pergunta para a sua reflexão e para você que está aí do outro lado. Será que você ora sempre? Ou só quando você congrega? Pensa aí. Ou você só ora quando está na sua casa, antes de sair? Será que você ora sempre, meu irmão? Pensa aí. A Bíblia diz que a gente tem que orar sem cessar. Quando a gente termina com a boca, a gente continua com a mente, chamando a existência aquilo que a gente precisa para a nossa vida e para as necessidades que estão em nossa volta, familiares, situações no trabalho, etc, etc. Orar sem cessar. Amém? Tudo aquilo que a gente precisa na vida, a gente tem que estar fazendo a manutenção daquilo. E a gente faz a manutenção disso como? Com oração. Pastor, eu estou passando por um problema de saúde. Eu já pedi. Então você vai continuar fazendo a manutenção disso. O médico recomendou, passou o medicamento, recebo que é o último comprimido, que é a última dose, em nome de Jesus. Porque eu recebo o poder de cura acontecendo no meu corpo, na minha vida, em nome de Jesus. Então você está fazendo a manutenção daquilo que você pediu há um tempo atrás. Não é pedir uma vez e deixar para lá. Ah, eu já pedi porque Deus sabe. Ah, que coisa! Tem que estar pedindo toda hora. Isso me cansa, pastor. Ah, você está cansado de Deus? Está cansadinho de Deus? Que é isso, abençoado? A oração é necessária. Há uma força, um poder tão grande. Se você olhar de Gênesis a Apocalipse, os homens foram vitoriosos e muitas mulheres por conta da comunhão, por conta da oração. Quanta coisa veio à existência, quanto livramento pela oração. Isso me fez lembrar Josafá. Senhor, esse povo e nem eu temos força para enfrentar esse exército, mas os meus olhos estão postos em Ti. Isso foi uma oração que ele fez. E em seguida veio a provisão do Senhor. O povo e o rei Josafá foi livrado. O rei Ezequias na sua enfermidade. Qual foi a atitude que ele teve?
de orar: Senhor, eu tenho sido fiel a Ti, Senhor. Senhor, eu tenho meditado na Tua palavra. Eu tenho estado em comunhão contigo, Senhor. E uma vez mais eu falo contigo aqui agora. A notícia que ele teve de morte, o mesmo profeta foi usado para passar a notícia de saúde. Olha, Deus acabou de me falar, pediu para eu passar para você, que você vai ter mais anos de vida. Ele vai te dar longevidade, ó rei Ezequias. E assim aconteceu. Fruto da oração. Amém? O problema veio, a situação veio, mas ele se colocou a orar. Veja, há uma força. A oração tem poder, a oração tem força, abençoado. Então, se você que me acompanha aí do outro lado está passando por um momento muito difícil, olha, abençoado, tem pessoas que dizem assim: eu estou passando por um problema tão complicado na minha vida, tão difícil, estou desempregado, eu estou com o meu aluguel atrasado, pastor, estou passando por cada situação, sabe? Está difícil, meu aluguel está atrasado, meu filho está desempregado, meu marido também. Olha, tudo isso pode ser revertido. O problema mesmo é estar na cama de um hospital sem saber quando é que você vai sair de lá. E mesmo assim, a Bíblia nos dá solução para isso também. Então, o problema mesmo é você estar dentro do hospital sem saber quando é que você vai sair de lá, sem saúde, e que o médico chega para a família e para você mesmo e fala: ó, não tem previsão de alta não, viu? Porque o seu quadro está difícil. Você está medicado, já fizemos de tudo. E a situação continua do mesmo jeito. Não tem previsão de saída não. Então o problema mesmo é você estar numa cama e nem o médico tem uma boa notícia para te dar. Agora, desemprego, um aluguel, uma conta para pagar, isso se reverte. A gente não tem saúde? Com saúde, abençoada, a gente reverte isso aí. E sem saúde? Fica complicado, fica. Mas mesmo assim, existe um Deus, existe um poder de cura ao seu favor. Como aconteceu na vida do rei Ezequias. Então que isso fique bem claro entre nós. Que há solução para tudo. O nosso Deus é o Deus do impossível. Amém? Deus do impossível. Uma outra evidência aqui, muito importante, que eu quero compartilhar com vocês, está também na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, verso 10. 3:10. 3:10. E assim diz o Evangelho na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 3:11. 3:10. 3:10. Orando noite e dia, com máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Então, está claro, e Paulo reconhece isso, que é necessário orar. É preciso orar para a gente ser o quê? Feliz sobre a terra. É necessário e com máximo empenho. Uma outra evidência, vejamos também Colossenses 1:9. Colossenses 1:9. Essa mensagem de hoje é para corrigir as deficiências da vossa o quê? Fé. Pastor, sou uma pessoa que oro muito pouco. Eu sou uma pessoa, pastor, que medito muito pouco na palavra de Deus. E essa mensagem de hoje está corrigindo essa deficiência na minha fé. Louvado seja Deus. Colossenses 1:9. E começa assim a palavra de Deus em Colossenses 1:9. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento o quê? Espiritual.
Então o apóstolo Paulo reconhecia a necessidade de orar uns pelos outros. Eu recebo você orando por mim, assim como eu tenho orado por todos vocês. Ele reconhecia, olha gente, é importante a gente estar orando um pelos outros, e eu tenho orado por vocês, porque eu acredito que há poder quando a gente ora por uma outra pessoa. Então você que está orando pelos seus filhos, continue orando. Você que está orando pela sua família, pelo seu casamento, continue orando. Pelas suas finanças, para que o milagre aconteça, continue orando, porque vai fluir. A coisa vai andar em nome de Jesus. E não para por aqui não, o entendimento dessa palavra de hoje. Romanos 10, a partir do verso 9. Romanos 10, a partir do verso 9. E começa assim, Romanos 10, a partir do verso 9, por diante. Se com a tua boca, vai vendo, hein? Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou entre os mortos, serás o quê? Salvo. Essa salvação é dos problemas, é das dificuldades que a gente enfrenta sobre a terra. Porque no tocante à salvação eterna, Efésios 2:8 diz que pelo sacrifício de Cristo já fomos o quê? Salvos. Mas aqui diz que quando nós confessamos o poder de Deus, quando nós falamos, quando nós oramos, temos comunhão com Deus, nós somos livrados dos problemas dessa vida. Isso é muito importante, abençoados. Somos livrados dos problemas dessa vida. E segue. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. E por falar nisso, vamos orar? Vamos confessar? Você que necessita de consolo de Deus, pastor, eu estou precisando de mais paz e mais tranquilidade no meu coração. De repente você que me acompanha aí do outro lado, está precisando de uma coisa na sua vida e aquilo não está vindo. Pastor, estou precisando muito de algo e não está acontecendo, não está vindo, pastor, não está vindo. Você agora vai firmar a sua oração, crendo, confiando, e vai vir, vai acontecer em nome de Jesus. Amém? Vamos estar de pé e vamos falar com Deus. Vamos estar em comunhão com o Senhor. Você vai colocar diante do seu Deus o seu propósito, aquilo que você mais precisa. O que é que você mais precisa? Você vai colocar esse propósito diante do seu Deus, agora em oração, você que está aqui e você que me acompanha aí do outro lado. Em nome do Senhor Jesus, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor, acalma esse coração, tranquiliza esse coração, tranquiliza esse filho que está aqui, tranquiliza essa pessoa que me acompanha através da internet, essa esposa, esse marido, esse filho, essa mãe, esse pai, essa avó, esse vô. Acalma esse coração, Senhor. Às vezes, Senhor, a gente sente falta de calma. Às vezes a gente sente falta de tranquilidade dentro da gente, Senhor. Às vezes nos falta paciência, Senhor. Às vezes nos falta tranquilidade. Às vezes nos falta até amor, compreensão, meu Deus. Às vezes até nos estranhamos com o próximo, com as pessoas, aonde há discussão, a briga, e eu recebo, meu Deus, isso mudando em nós,
através do teu amor, através da tua vida, Senhor Jesus. Tem pessoas que até se estranham dentro de casa, com as pessoas que convivem com o familiar, Senhor, e acaba havendo bate-boca, discussões. Eu recebo, Senhor, que haja uma mudança, como também te peço, meu Deus, e talvez é o pedido dessa pessoa nesse momento também, que portas se abram para essa pessoa, uma porta de trabalho, Senhor. Recebo, Senhor, esse milagre acontecendo, essa mãe que pede pelo filho que está desempregado, esse filho que pede por ele mesmo. Pastor, estou precisando muito de um emprego. Eu recebo o teu currículo tendo resposta, abençoado de Deus. Você que mandou esse currículo para várias empresas, o seu currículo tendo resposta em o nome do Senhor Jesus. O milagre acontecendo, o milagre da cura também no seu corpo. Receba, meu irmão, a vitória da saúde no teu corpo. Você que se encontra enfermo, você que está me ouvindo, do outro lado, onde quer que você esteja, que essa mensagem está alcançando a sua vida. Receba a vitória da saúde, o poder da cura, meu irmão, acontecendo em sua vida. Deus te dando saúde nesse momento, como também esse mesmo Deus é poderoso para dar consolo para aquele que se encontra entristecido pelas circunstâncias e pelas palavras que tem ouvido. Dá a essa pessoa consolo, Senhor, pois o Senhor é poderoso para nos dar consolo, nos dar paz. De repente, essa pessoa está entristecida por algo que ela muito quer e até agora não aconteceu. Não tem vindo aquilo. E eu recebo, meu Deus, o consolo, a certeza que dias melhores vão acontecer na tua vida, meu irmão. Coloque diante de Deus o teu propósito. Isso. Coloque diante do Senhor. Diga para Ele: Senhor, me ajuda. Traz paz para o meu coração. Transforma a minha vida. Me cura, meu Senhor. Isso, meu irmão. Fale com o seu Criador. Levanta essa pessoa, meu Deus, que está entristecida. Consola esse coração. Isso, Senhor. Fala esse coração, meu Deus, dando certeza de dias melhores. Deus vai te ajudar, abençoado. Deus vai te ajudar. Declare isso: Deus vai me ajudar. Você que está aqui, diga: Deus vai me ajudar. Deus vai me ajudar. Nunca estou só. Existe um Deus por mim. Nunca estou só. Existe um Deus por mim. Deus comigo está. Diga isso: Deus comigo está. Declare essa palavra, abençoado. Deus comigo está. Fale isso. Pai, cuida de mim, Senhor. Isso. Meu Criador. Ele é o Deus que te entende. O que você precisa. O único que entende a tua dor, a tua necessidade. E eu recebo Ele trazendo tudo que você precisa. A prosperidade que você precisa. A cura que você precisa. E tudo mais que você precisa. Isso. Faça o seu pedido. Faça a sua oração. Porque não tem como ter comunhão se eu sou uma pessoa que não falo com Deus. Fale com Deus, abençoado. Converse com Ele. Pois esse é um momento
propício para isso, importante. Aproveite esse momento. Coloca o teu propósito diante do teu Senhor. Isso. Confesse e creia. Faça a sua oração. Deus é contigo. E Ele te deu a palavra, a certeza disso nessa manhã. Existe um Deus que é comigo, em o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus por esse momento, meu Deus, de oração, por essa palavra que o Teu Espírito trouxe para acender em nosso coração a força e o poder da oração. Em nome do Senhor Jesus Cristo, existem muitas pessoas que têm ouvido as nossas mensagens nas redes sociais e muitas delas têm falado: eu estou sem forças para buscar a Deus, eu estou sem forças para retornar. Eu recebo, em nome do Senhor Jesus Cristo, você, amado, corrigindo essas palavras que saem da sua boca, porque são palavras carnais. A força e o poder de Deus está dentro de você, porque Ele está unido ao seu Espírito. E é na casa de oração que todos nós temos que estar. A força está dentro de você. A atitude de estar aqui conosco está em você. Você é o único que pode tomar essa atitude. Você não depende de ninguém para dizer: eu vou para a casa de oração, eu vou estar junto com os irmãos na igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. Que haja no seu coração o mesmo sentir de Davi: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu recebo, em nome do Senhor Jesus Cristo, esse fruto do Espírito, essa alegria, fazendo parte do seu coração. Você que está ouvindo esta oração, que haja no seu coração essa alegria, esse desejo de estar aqui, porque esse é o poder de Deus que está dentro de você. O poder para te restaurar, para fazer com que você esteja com a mente do Espírito ativada, com os desejos do Espírito ativado em seu coração. E você verá que se fará nova todas as coisas em suas vidas. As tristezas, as angústias, as aflições, as preocupações vão deixar de acontecer, de estar com mais frequência no seu coração, porque escrito está, e aprendemos: sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Com a oração e com a súplica, e a paz de Cristo, de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração. E você estando aqui, mais guardado estará pelo serviço dos anjos, porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei e pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Essa é a promessa de Deus para com você. Quando você se achega, quando você busca estar em contato com o Criador, com o nosso Deus, com o nosso Pai. Que assim seja, em nome do Senhor Jesus Cristo, essa determinação nos seus corações. Você que nos ouve nessa mensagem, assim eu declaro, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Receba abençoada essa palavra, e eu declaro a sua tristeza se convertendo, se transformando em alegria, a sua dor em saúde, em cura, a sua necessidade em prosperidade. Você saindo daqui hoje com tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você precisa se materializando em sua vida, em nome do nosso Deus, do nosso Pai, do nosso Criador.
o serviço de anjos ao teu favor, em o nome de Jesus. Que todos digam que assim seja. Eu me ponho de acordo e já digo graças a Deus. Louve ao Senhor com as suas palmas bem forte. Somos mais que vencedores. Tenham todos um dia abençoado e a certeza que você está saindo daqui hoje com tudo que você precisa dado por Deus. Até a próxima reunião. Venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz. O nosso endereço está situado na Avenida dos Autonomistas, 2247, ao lado da Ponte Metálica, no centro de Osasco. Anote os horários de nossas reuniões: às quartas-feiras às 19 horas e aos domingos às 9 horas da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.